A paz do Senhor, igreja, comunidade cristã, fruto do Espírito. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos acerca da palavra do Senhor. Nessa lição de hoje, lição de número 12, com o tema Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por algumas vezes, eu já me fiz a pergunta, quando Jesus ele veio aqui na terra, como é que foi? Ele foi 100% homem apenas? Ou ele foi 100% Deus? Como é que foi quando ele veio aqui nessa terra? E essa pergunta é uma pergunta bastante interessante que muitas pessoas têm. E nessa lição nós vamos aprender que a própria palavra do Senhor, ela ensina que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele foi ao mesmo tempo 100% Deus e também 100% homem. Antes de nós começarmos a leitura da palavra do Senhor, eu convido a você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos revelar a tua santa e poderosa palavra. Soberano e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, para louvarmos, glorificarmos e bendizermos o teu nome. Senhor, nós estamos aqui porque nós temos necessidade de aprender a tua palavra. Senhor, nos ensina. O Senhor é o nosso grande professor e nós estamos aqui, Senhor, como alunos do Senhor para aprendermos a tua palavra. Espírito Santo, traz a revelação, traz o conhecimento, traz o entendimento, traz a sabedoria para que nós possamos aprender a tua palavra, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, também abençoamos agora a nossa mente, que a nossa mente ela venha concentrar aqui, meu Pai, na tua palavra. Ô Senhor, que a nossa mente ela venha permanecer focada agora na tua palavra, Senhor. Nós deixamos de lado toda preocupação, toda distração, tudo aquilo que quer roubar a tua palavra. Senhor, nós tomamos posse, meu Pai, dessa palavra, e o nosso coração é uma terra boa, e nós sabemos que essa palavra são sementes maravilhosas, Senhor, que o Senhor lançará no nosso coração nesses momentos que estamos aqui na casa do Senhor, meditando e aprendendo acerca do Senhor. Permaneça conosco, Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Então vamos aprender aqui acerca dessa lição, Jesus verdadeiro Deus, Jesus verdadeiro homem. E vamos tirar essas dúvidas que às vezes nós temos, que às vezes um colega tem, um vizinho tem, alguma pessoa tem. Assim como eu já tive essas dúvidas, mas como era Jesus? Ele era somente menino, somente homem? Ou ele ali era 100% Deus? E hoje, graças ao Senhor, graças a esse estudo, nós aprendemos que ele é 100% Deus e também foi 100% homem. Por isso que ele nos compreende tanto assim, porque ele passou pelo que a gente passa no dia a dia. Pode colocar aqui o primeiro slide. Olha, nesse texto ouro, né, que nós chamamos aqui texto áureo, nós vamos ler aqui uma passagem que está lá em Isaías capítulo 9, o versículo 6. Olha só o que está escrito aqui, a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque um menino nos nasceu. Então aqui cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Isaías, ele já estava profetizando, ele já estava enxergando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui, antes de Jesus vir, Deus já revelou para o profeta que um menino viria, ou seja, quando se fala aqui, um menino nasceria, estava falando que ele era homem. Mas quando fala aqui que ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ali o profeta já estava enxergando ele como sendo 100% Deus e 100% homem. E esse Jesus é maravilhoso. Pode passar o próximo slide aqui.
Então, texto bíblico básico. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia e vamos ler esse texto para nós aprendermos um pouco mais. Aqui, ó, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Abra aí a Bíblia na sua casa, porque quando nós estamos aqui na casa do Senhor com a Bíblia aberta e acompanhando, nós aprendemos bem mais. Então vamos acompanhar. Olha só o que está escrito esse texto aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui quando se refere ao Verbo, está falando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio, ou seja, desde o princípio, Jesus está com Deus porque ele é Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus, aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Que texto grandioso é esse aqui que nós lemos. Porque aqui fala que Jesus, ele é Deus, ele está com Deus desde a eternidade. E é interessante que a eternidade, e eu vi essa explicação na sala de aula de matemática, acerca dos números. E aí o professor colocou assim no quadro, né? Começando do 0 ali, 0, 1, 2, e foi indo. E ele explicou, olha, esses números são infinitos. Para frente aqui, positivamente, e também para trás, negativamente, eles são infinitos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, essa é a eternidade. Para frente, para o futuro, e para trás, para o passado. E nós sabemos que Deus, ele é eterno. E Jesus Cristo, que também é Deus, é eterno. Por isso que fala o texto que desde o princípio de todas as coisas, Jesus estava com Deus, porque Jesus é Deus. E tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Que texto maravilhoso. E esse texto fala também que quando nós o recebemos, ele nos dá o poder de nós sermos feitos filhos de Deus a todos aqueles que creem no seu nome. Oh, texto maravilhoso, né? Então vamos lá. Vamos aqui a introdução dessa lição de hoje. O termo menino evidencia a natureza humana de Jesus, e o termo filho revela a natureza divina dele. Lembra do texto áureo que nós lemos? Que diz que um menino nos nasceu. Quando fala ali um menino nos nasceu, ele está falando a respeito da natureza humana de Jesus. Quando ele fala assim: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, ali ele está falando da natureza divina de Jesus. Jesus, Deus. Então, é maravilhoso esse texto. Pode passar o próximo slide aqui, por gentileza. Olha lá, então agora nós vamos aprender um pouco mais a respeito desse Jesus homem, verdadeiro homem,
100% homem. E nós vamos aprender que ele, enquanto homem, ele teve várias semelhanças que nós temos, porque nós somos seres humanos. Então, Jesus, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, e nós vamos aprender aqui. Olha só, primeiro, ele experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos. E às vezes a gente pensa assim, mas eu era criança, quando eu vi um senhor falando assim, eu nunca vi na Bíblia escrito assim que Jesus sorriu. Eu já li a Bíblia e nunca li assim, mas a Bíblia, ela falou o seguinte, que se fosse escrito tudo o que aconteceu, não caberia em livros. Então não tem como escrever também, né, todos os detalhes ali. Mas a gente vai aprender que Jesus, sim, ele foi homem, ele sorriu, ele se alegrou, ele chorou, né? Olha só aqui. Então ele experimentou as mesmas coisas do que nós. Todos nós um dia nascemos. E Jesus, de igual modo, humanamente, ele nasceu. Lucas 2, versículo 7. Vou ler aqui. Lucas 2, versículo 7. Abra aí a Bíblia na sua casa, no seu lar. Vamos acompanhar, vamos aprender. Olha só o que diz aqui, ó. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E nós lembramos dessa data, né, em todo o Natal, porque o Natal é comemorado ali o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos dessa história que ele nasceu ali, né, de uma mulher. Ele não veio já ali adulto, de repente assim apareceu do nada, não. Passou por todas as etapas que nós também passamos, né? E nós vamos aprender como foi isso. Então Jesus, assim como nós, ele teve o seu nascimento. Nós aprendemos também que Jesus teve o seu crescimento. Olha lá, Lucas 2, versículo 40. Olha só o que diz esse texto. Lucas 2, versículo 40. Vou ler aqui, olha só. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então Jesus, ele nasceu, ele se desenvolveu ali como um bebê, depois criança, depois adolescente, depois jovem. Ele teve o crescimento, como nós vemos na própria palavra do Senhor. Ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa, mas o pecado da natureza carnal, mas não o pecado da natureza carnal. Ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa. Ele não pecou. Ele foi 100% homem, mas não o pecado da natureza carnal. Quer ver? Romanos 8, versículo 3. Vou ler esse texto aqui. Abra aí Romanos 8, versículo 3. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho sem semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Jesus, ele veio, mas ele não pecou em nenhum momento. Oh, glória a Deus, aleluia, né? E de igual modo, eu e você somos convidados a buscarmos a santificação. A palavra do Senhor fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que para nós, seres humanos, claro, todos nós pecamos. Há um texto que diz que todos nós pecamos. Agora Jesus foi o único que não pecou. Mas apesar de nós sermos seres humanos falhos, que às vezes nós pecamos, que esse pecado ele seja de forma acidental. Nós temos que lutar diariamente, constantemente contra o pecado, para não pecar. Nós devemos buscar essa santificação para nós buscarmos sermos cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos que ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele se fez homem, né? E pode passar o próximo slide aqui. E nós vamos ver, olha só,
que ele também teve algumas semelhanças na dimensão física. Quando nós lemos ali no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele passou 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, falando com o Senhor, naquele estágio que ele passou. Mas depois desses 40 dias ali, diz a palavra que ele teve fome. Ou seja, assim como nós sentimos na nossa natureza física a fome, todos os dias nós sentimos fome, não é verdade? Jesus também foi homem, ele sentiu fome também, a palavra diz, ele sentiu fome. Assim como nós também sentimos sede, lá em João 19, 28, vou ler aqui, João 19, versículo 28. Olha só o que diz aqui, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Olha só, então naquele momento ali, que ele estava ali, naquela agonia, que ele já tinha passado, ali que estava na cruz, ele já tinha sido chicoteado, espinhos ali na sua cabeça, ele já tinha apanhado, tinha perdido muito líquido, ele sentiu sede, né? Então é interessante porque cada palavra, nenhuma palavra está em vão na Bíblia. Cada palavra tem o seu valor, tem a sua importância. E isso aqui é interessante porque diz que ele teve fome, diz que ele teve sede, porque ele foi homem, 100% homem. Então ele teve sede. Diz também que ele cansou, né? Então é natural. Às vezes nós sentimos cansaço. Isso faz parte da natureza humana. Depois que o homem pecou, né? Passou a ter sede, passou a ter fome. Então nós sentimos todas essas coisas fisicamente, fome, sede, cansaço. Diz o texto que ele dormiu. Esse texto de Mateus 8, versículo 24, quando Jesus estava ali no barco com os discípulos e veio aquela grande tempestade que estava varrendo o barco de um lado para o outro, a ponto de aquele barco se naufragar, e os discípulos ficaram desesperados ali. E aí eles foram até Jesus, porque Jesus estava lá na polpa ali na frente ali do barco, né? E ele diz o texto que Jesus estava dormindo. Olha só como é que somente sendo Deus, né, estando diante de uma tempestade daquela, e ele conseguindo dormir. Então se ele fosse 100% homem, ele estava desesperado igual os outros, né? Porque os outros eram 100% homens. Mas ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele estava dormindo. Porque faz parte da natureza humana a gente dormir. Ele também dormia. Então olha só, ele sofreu. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Diz, eu vou até ler esse texto aqui. Diz que ele também sofreu. Então abra aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu também li aqui o versículo 2 que eu achei tremendo. Então, Jesus ele sofreu, então ele entende o seu sofrimento, assim como nós sofremos nas diversas áreas da vida, nas diversas etapas e fases da vida. Jesus também sofreu, então ele te compreende, ele me compreende. E além disso, Jesus chorou. É interessante que por muito tempo as pessoas falavam assim: o menor versículo da Bíblia é aquele versículo que fala assim que Jesus chorou, né? Que quando ele foi lá visitar o seu amigo Lázaro, diz o texto que Jesus vendo toda aquela situação ali, as irmãs dele chorando, o povo chorando. E aí diz o texto que Jesus chorou. Mas depois nós vemos que em algumas versões, o menor versículo que diz assim que Jó chorou, né? Então Jesus também chorou. E também diz a palavra do Senhor que Jesus morreu. Assim como o ser humano, né? Tem até um ditado que fala assim, que a única certeza que o ser humano tem é essa, que vai morrer, né? Então Jesus ele morreu. Mas a nossa certeza também é que assim como Jesus ressuscitou,
nós temos que ter essa esperança que nós juntamente com ele, como ele e através dele nós também vamos ressuscitar para a vida eterna no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode passar o próximo slide. Então, olha só aqui, na dimensão cognitiva, de inteligência, na sua mente, Jesus foi como nós. Ele se tornou uma pessoa sábia. Olha lá, Lucas capítulo 2, versículo 40. Vou ler aqui. Lucas 2, 40. Vamos aprender que Jesus, ele também desenvolveu a sua inteligência. Olha lá, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então nós vemos que Jesus, ele teve sabedoria, ele aprendia. Esse outro texto aqui de Lucas 2, versículo 46 e 47, fala que ele também aprendia. Quando ele estava ali no templo, ainda era criança, para adolescente. Diz ali que ele estava entre os doutores, interrogando os doutores, conversando com os doutores, respondendo os doutores. E os doutores ali da lei, eles se admiravam da sabedoria daquele menino. Então ele crescia no conhecimento, ele crescia na graça, ele crescia em estatura. E de igual modo que nós aprendemos ali no ensino infantil, na creche, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, passando por todas essas etapas da vida, do conhecimento, da inteligência, Jesus também, como homem, ele passou por essa fase cognitiva. Também aqui ele passou por etapas emocionais. Assim como nós temos emoções, sentimentos, Jesus também passou por tudo isso. Vamos ver aqui que ele amou. Olha só, Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Diz assim. Marcos 10, versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui Jesus falando para aquele jovem rico. Diz que Jesus fitou os olhos nele e o amou. Então, João 3, versículo 16, que é um texto muito conhecido, fala assim que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, esse sentimento maravilhoso, o maior sentimento que existe, amor, ele passou. Foi por amor que ele veio, fez tudo por amor e amou enquanto que passou. Então, assim como nós temos esse sentimento também de amar, né? Jesus, ele teve esse sentimento, diz que ele teve compaixão. Lá em Mateus 14, versículo 14. Vou ler aqui, ó. Mateus 14, 14. Glória a Deus, aleluias. Mateus 14, 14. Olha só. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, Jesus ele teve compaixão. Diz também que Jesus, olha, ele teve essa emoção aqui de ira, mas ele não pecou. Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos 11, 15. Eu estou fazendo questão de ler esses textos aqui, porque é importante. A gente está na escola bíblica dominical e o que nos enriquece é a palavra do Senhor. Marcos 11, versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então, ou seja, ele passou por esse momento ali também sentindo ira, porque eles estavam trocando a finalidade da casa de Deus. A casa de Deus é para orar, é para louvar, para adorar o Senhor, para aprender a palavra dele, para
manter a comunhão com os irmãos, a conexão com Deus e com o próximo ali. E ali eles estavam fazendo negócios na casa do Senhor. Aquilo que não era permitido, não agradava ao Senhor. Ele sentiu alegria. Olha só, Lucas 10, 21. Lucas 10, 21, olha só aí. Lembra daquele senhor que disse que nunca viu Jesus ali, essa palavra, Jesus sorrindo? Olha aí, diz que ele sentiu alegria. Lucas 10, versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. Três, mas um só. Assim como nós, temos corpo, alma e espírito. Por isso que essa lição ela é muito interessante, porque o tema dela é corpo, alma e espírito. E nós sabemos que o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria. Então Jesus ele passou por tudo isso: alegria, amor, paz, E esses demais ali, todas essas emoções que nós temos também. Pode passar o próximo slide? Olha só, Jesus, agora nós vamos aprender Jesus Deus. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Olha só esse versículo aqui que está em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Então olha só, esse texto está falando, ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Então nós vemos que esse texto, ele deixa bem claro que Jesus ele é Deus. Olha só, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, expõe de modo claro e sublime a divindade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos aprender agora algumas referências bíblicas do Antigo Testamento, ali confirmando que Jesus, ele é Deus. Pode passar aqui o próximo slide. Olha só, então no Antigo Testamento, Miqueias 5:2, olha só, inspirado pelo Espírito do Senhor, além de anunciar o lugar do nascimento do Messias, que seria lá em Belém, Miqueias referiu-se a ele da seguinte maneira: olha só, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele é eterno, Jesus é Deus. Nós vemos que um dos atributos de Deus é a eternidade. Lembra? Eternidade tanto para o passado quanto para o futuro. Da mesma maneira, aqui Miqueias está falando que Jesus, ele é eterno, assim como Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: Isaías atribuiu a Jesus nomes e títulos inerentes a Deus, ou seja, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Inclusive nesse texto que ele fala lá, um menino, um filho se nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele está falando do menino 100% homem. E no mesmo texto ele está falando ali de um filho 100% Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos esses nomes, esses títulos aqui, ele está atribuindo a divindade, a Deus, que também é Cristo. Pode passar o próximo slide? Nós vamos ver aqui também que ele experimentou as mesmas coisas do que nós. Aqui acho que esse aqui é o anterior, o slide anterior. Esse aqui pronto. Esse aqui nós vamos ver aqui desde lá a primeira referência em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, Cristo, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça,
ali falando a serpente, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então o próprio Deus estava ali testificando que Cristo, ele viria, esse plano de salvação, de perfeição. E Isaías 7,14 fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E esta Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Esta palavra se cumpriu cerca de 700 anos depois, quando lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, está falando acerca do nascimento de Cristo, acerca de Jesus Cristo. Ali o anjo falando que ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, para se cumprir essa profecia que foi dita 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Ou seja, ali no Antigo Testamento, nessa passagem já estava falando que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então nós vemos no Antigo Testamento várias passagens, aqui tem algumas, pode passar o próximo slide. Várias passagens lá no Antigo Testamento que Jesus, ele é Deus, né? E agora nós vamos ver que no Novo Testamento, no livro de João, nós vamos ver que Deus Pai, ele testifica que Jesus, ele é Deus. Deus Filho, ele testifica que ele mesmo é Deus. Deus Espírito Santo testifica que o Cristo é Deus. A palavra, a lei vai testificar que Jesus é Deus. João Batista vai testificar que Jesus Cristo é Deus. As próprias obras do Senhor Jesus Cristo vão testificar que Jesus Cristo é Deus. E eu quero convidar você a acompanhar aqui na sua palavra ali, esses versículos, que é muito interessante. João 5, versículo 32, eu vou ler o 32 e o 37. João 5, 32, eu vou ler aqui, ó. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Ele está falando de Deus ali, que Deus testifica dele. Versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ou seja, Jesus está falando que o Pai testifica dele, né? Olha só, o próprio Filho testificando dele mesmo. João 8, vai acompanhando, João 8, versículo 14. Respondeu-lhe Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então Jesus, ele estava: sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou o próprio Deus. O meu Pai testifica acerca de mim. E eu testifico acerca de mim também, porque eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Glória a Deus, aleluia. Olha só, o Espírito Santo, João 15, 26. Tudo aqui em João, no livro de João, João 15, 16. Olha só o que vai falar. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo testifica que Cristo é o Deus maravilhoso. Olha só, a própria palavra, João capítulo 1, versículo 45, vai falar. A palavra vai falar que Cristo, olha só, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, na palavra, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ou seja, eles ali puderam contemplar, olha a palavra do Senhor que já estava dizendo que Cristo viria, o próprio Deus, o Messias viria. Achamos ele, Natanael. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então a própria palavra ali testificando. João Batista, João capítulo 1, versículo 7. Então a palavra do Senhor ela é linda e perfeita. João 1, 7, olha só.
O que está escrito? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, aqui estava falando que João Batista viria e esse testificaria a respeito da luz, a fim de que todos pudessem crer por intermédio dele. Oh, glória a Deus e aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. As próprias obras testificariam que Cristo, Ele é Deus. Olha lá, João 10, versículo 25. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é perfeita. João 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Glória a Deus e aleluia. Porque quem poderia fazer o que Jesus fez, se não fosse Deus? Ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer o que Jesus fez, que nós já ouvimos várias vezes aqui na palavra do Senhor. Quem poderia fazer isso? Tais obras, se ali não fosse o próprio Deus agindo. Então as obras por si só ali de Jesus testificavam que Ele era o próprio Deus. Pode passar o próximo slide aqui. E também no Novo Testamento a gente vai ver o apóstolo Paulo também aqui em Gálatas 4, versículo 4 e 5, falando assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Ou seja, palavra completa. Jesus, Filho de Deus, nascido de mulher, veio para nos resgatar, para que nós pudéssemos receber a condição de sermos também filhos de Deus, uma vez que nós cremos nele como Filho de Deus, como Salvador das nossas vidas, como próprio Deus. Aí nós nos tornamos também filhos de Deus. Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque esse versículo aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, é em Cristo que habita o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o apóstolo Paulo também testificando que Cristo, ele era 100% homem, mas a divindade, a plenitude, toda a divindade, todo Deus habita corporalmente nele. Ou seja, Cristo 100% Deus. Oh, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, um homem estudadíssimo, um homem que era doutor, um homem que conhecia. E ele está falando aqui, com toda a propriedade, que Cristo, Ele é Deus. Ou seja, o maior teólogo lá da época dele, ali falando com bastante veemência que Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode passar o próximo slide aí também. Vaticínios relacionados ao verbo divino gerado em um ventre humano. Ou palavra, né? É assim, diferente. O que é isso? Vaticínios. Vaticínios. Significa revelações, profecias relacionadas ao verbo divino gerado em um ventre humano. Como isso pode acontecer? Eu vou ler aqui da revistinha, essa parte aqui, que está escrito assim, como pode Jesus ter nascido, né? Gabriel, o anjo do Senhor, declarou: descerá sobre ti o Espírito Santo. Está lá em Lucas 1, versículo 35. E aqui, quando Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpriu-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ela, poderoso, sublime e excelso. Então, foi através do Espírito Santo que Jesus foi gerado. Foi através do Espírito Santo que Jesus veio ali para o ventre daquela jovem, daquela menina Maria. Foi através do Espírito Santo. A semente dará o seu fruto. A semente dará o seu fruto. Vou ler aqui,
a primeira profecia bíblica, lá de Gênesis 3,15, que nós lemos, confirmada pela declaração do apóstolo Paulo no Novo Testamento, Gálatas 4, versículo 4, destaca a semente da mulher como fonte originária do Senhor Jesus. Nas palavras do teólogo Albert Barnes, isso significa, evidentemente, que o corpo de Jesus seria criado pelo poder direto de Deus. Não foi por geração ordinária, mas como o Messias veio para redimir os pecadores, para fazer expiação por outros, e não por si mesmo. Era necessário que sua natureza humana fosse pura e livre da corrupção da queda. Deus preparou-lhe, portanto, um corpo pela criação direta que deveria ser puro e santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluias. Então, nós vemos aí que isso se cumpriu através de um planejamento do Senhor, foi um projeto de Deus, desde lá do Gênesis 3, versículo 15, que nós lemos, no início, se cumprindo através do Espírito Santo e vindo da semente ali que daria o fruto, o Senhor Jesus. Pode passar o próximo slide? Então, Jesus Cristo, plenamente divino e plenamente humano. Ao se afirmar que Jesus é divino, portanto, está se dizendo que ele possui em si a plenitude da divindade. Está se dizendo que ele é Deus, o ser supremo e sobrenatural que criou e sustenta o universo. E esta é a ideia encontrada em Colossenses 2,9. Nele, porquanto nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode passar o próximo? Ou seja, não há dúvida, não resta dúvida de que Jesus Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus. E nós vamos ver o que a teologia concluiu a respeito desse assunto. Jesus, ele foi só humano, ou ele foi só Deus quando ele passou aqui, ou ele foi 100% homem e 100% Deus, que é o que diz aqui o texto dessa lição de hoje, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha só o que a teologia concluiu. O colegiado de teólogos cristãos manifestou-se acerca de uma doutrina fundamental da fé cristã: a união das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina. Olha só, no Palácio de Savoy, em Londres, cerca de 200 delegados de 120 igrejas participaram de uma conferência em 1658, na qual concordaram por unanimidade acerca de uma confissão de fé, disciplina e ordem. Eis a declaração de Savoy, lá da conferência: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância e igual ao Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e enfermidades comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, o Antigo Testamento fala que Jesus era homem, Jesus era Deus, é Deus. O Novo Testamento, Jesus foi homem, é Deus. E os teólogos, aqueles que estudam a Bíblia ali e tudo mais, eles também concluíram que Jesus, ele foi 100% homem e é 100% Deus. Então nós podemos concluir aqui que Deus fez-se homem para salvar o homem. Deus fez-se homem assumindo a forma de servo para reconciliar consigo o mundo. Porque o mundo, depois que entrou o pecado, o homem se separou de Deus, se voltou para o pecado, para o mal. E aí Jesus, ele se fez de servo para reconciliar o mundo com ele. Enfim, Deus fez-se homem para tornar os filhos dos homens filhos de Deus. Lembra que quando nós aceitamos a Jesus, nós também nos tornamos filhos de Deus? Se nós não aceitamos a Jesus, nós somos criaturas de Deus e nós não temos salvação. Mas uma vez que nós
cremos no Senhor Jesus como o verdadeiro Deus das nossas vidas, que Ele mesmo disse, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele não fosse Deus, ele falaria assim, ó, ninguém vai ao Pai. Quando Ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai, ali Ele está falando como Deus, porque Ele é Deus. Então ninguém vem ao Pai, porque Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, senão por mim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós cremos nisso, no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus também, e vamos passar a salvação com Ele. Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor, pois agora nós temos a convicção, a certeza que o Senhor Jesus, Ele é 100% Deus, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso refúgio, é dele que vem a nossa fé, o nosso socorro. E aqui também, antes da oração, eu quero te convidar para a próxima lição, para que vivemos? Nossa, uma lição profunda, tremenda, né? Nós vamos ter a Santa Ceia e depois, no próximo domingo, nós teremos aqui para concluir, para fechar essa lição, corpo, alma e espírito. Então eu te convido para essa próxima lição aqui, muito interessante. Para que vivemos? Muito forte, irmãos. Então vamos orar, feche seus olhos. Soberano e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra abençoada. Nós temos a plena convicção, certeza, fé, que o Senhor veio aqui nesse mundo como homem, sofreu os sentimentos, emoções, as aflições que nós passamos. Por isso que o Senhor nos entende perfeitamente. Mas nós temos a plena convicção que o Senhor também veio como sendo 100% Deus, o Messias, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o nosso caminho, o nosso guia, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus, porque o Senhor é o próprio Deus. Nós temos essa certeza, essa convicção. Por isso, Pai, nós te aceitamos como nosso único Salvador, e nós queremos e iremos continuar, Senhor, com o Senhor, meu Pai, até a tua volta, até a consumação aqui da nossa vida, porque nós sabemos que uma eternidade junto com o Senhor nos espera. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está acompanhando o seu lar ali, que ele, a casa dele, venham servir ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Jesus, muito obrigado por tudo, por ter vindo aqui perfeitamente, não pecando e ressuscitando para também nos ressuscitar um dia. Meu Deus, seja conosco, Senhor, nos abençoa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Jesus abençoe a sua vida, e logo mais nós teremos às 18 horas o culto da família. Eu convido você, vamos participar ao vivo e vamos cultuar o Senhor. Convide, compartilhe. Logo mais às 18 horas, culto da família. Jesus te abençoe.